Oi, turma do barulho! Hoje nós vamos contar história do bicho-papau. Ai, que medo! Ou não? Ele existe? Tchan! Na nossa máquina. Será? Não. É nossa amiga. Chama ela para jogo e faz dela a sua companheira. Sim, além de você ter um lazer maravilhoso, porque ela nos traz muito prazer nos nossos trabalhos, ela vai fazer com que você tenha uma fonte de renda extra. Porque dá sim, para ganhar bem com o artesanato. O que precisamos para isso? Além da nossa máquina, nós precisamos trabalhar com qualidade. E isso eu vou te ensinar. Hoje nós vamos mostrar o que você precisa saber sobre a máquina. Primeiro, se familiarizar, saber muito bem como é que você coloca a linha de cima, como é que você vai colocar a linha da carretilha e perder esse medo. Ah, mas e se a agulha quebrar? Se a agulha quebrar, você vai lá e vai substituir. Você tem que ter agulha reserva para isso. Ah, mas ela pode me machucar. É muito difícil. Eu nunca ouvi alguém falar que se machucou com agulha. Primeiro, se acontecer dela quebrar, ela vai estar na altura da sua barriga. Ela não vai pular nos seus olhos. E para ela quebrar, você tem que estar com uma quantidade de tecido e uma espessura muito grossa. Senão ela não vai quebrar. Ah, mas eu posso colocar o dedo embaixo da máquina e furar. Não, embaixo da agulha. Embaixo da máquina vai ser difícil de furar, né? Posso colocar o dedo embaixo da agulha e furar? Não. Por quê? Porque ela tem uma sapatilha, um calcador aqui, que alguns chamam de sapatilha, outros de pezinho. Ele não deixa você colocar o dedo embaixo da agulha, ele não permite isso. Então não tem como furar o dedo. É mais fácil a gente furar o dedo com a agulha de mão, com a tesoura, até com o cortador circular, que esse sim nós precisamos tomar cuidado, tá? Então, o que acontece? A minha máquina é diferente da sua na hora de colocar o fio, tanto em cima quanto embaixo. Você vai olhar o seu manual, caso você não consiga, vá para o YouTube, coloque lá a marca e o modelo da sua máquina e como colocar fio na máquina. Ele vai trazer no seu modelo. Normalmente os fabricantes Singer, Brother, Janome, eles têm vídeo para isso e as industriais também, que vai te ajudar. A minha é um pouco diferente, então não vai resolver o seu problema. Ah, que máquina que eu devo ter? Qualquer máquina que ela esteja com o ponto regulado, tá? Que você aprenda a usar, ela vai resolver. Você não precisa investir numa máquina de última geração. Não, você precisa saber usar a sua máquina, tá? Aí vem a dificuldade. Ah, mas eu não sei costurar em linha reta. Ah, eu não consigo fazer curva. Nós já falamos no vídeo anterior a respeito de o que facilita na hora de fazer curva. A regulagem da máquina em 1.0 até 1.5, a extensão do ponto. E isso vai te ajudar. Por quê? Porque o ponto vai ficar pequeno. O ponto pequeno funciona da seguinte forma. Quando eu venho aqui e a minha máquina está fazendo os pontinhos, um em seguida do outro, assim, em linha reta, de um determinado tamanho, que normalmente é usado para costura, por exemplo, de confecção de roupa feminina, que você ajusta para 2,5, 3. Se você vem na linha reta como ele está aqui e você precisar fazer uma curva, você concorda comigo que se isso for uma curva, por exemplo, de uma mão de uma tilda, que é pequenininha, e você puxar muito rápido o tecido, ao invés dele fazer a curva aqui, por o ponto tá grande, ele vai fazer isso aqui, ó, ele vai fazer um bico, certo?
Quando nós estamos trabalhando com ponto pequeno, o que que acontece? Eu venho aqui, seguindo com o ponto pequenininho, costurando o braço. Quando eu vou fazer a curva, se eu não tiver muito controle, por mais que isso aconteça, ele vai fazer um pontinho na continuidade da costura. E se eu sair do tracejado, suponhamos que esteja tracejado assim para fazer o braço. Eu venho aqui com o ponto pequeno, ok? Tô vindo, comecei a fazer a curva, tá? Olha como facilita. Se eu for fazer isso com o ponto grande, pense que isso é a sua máquina de costura trabalhando. Eu venho aqui, 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 aqui. Olha aqui, ó, ele já abriu. Aí eu vou fazer, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai fazer um triângulo e não vai arredondar, é mais difícil porque nós estamos trabalhando com uma peça muito pequena. Então regula o ponto da tua máquina, você vai ter que fazer alguns testes entre 1 e 1,5, no máximo 1,8, dependendo da máquina. A minha eu trabalho com 1, tenho alunas que descobriram que 1,2, 1,4 é o ideal, tá? Isso para curva. Ah, mas eu tenho dificuldade, como é que eu vou treinar? Você vai treinar da seguinte forma. Vamos lá. Você vai pegar um tecido, um tricoline, um tecido de algodão, e vai, no meu caso aqui, é um tecido de poá, eu estou no avesso dele, só que eu desenhei alguns corações. Tá? Acredito que você consiga ver aí, o menor tá aqui, ó. Né? E o que que você vai fazer? Você vai regular a sua máquina pro ponto entre 1 e 1,5. Tenta fazer no 1 para ver o que que acontece. E você vai começar aqui, sem retrocesso, tá? Não comece aonde você precisa fazer, você não consiga sobrepor a costura. Comece aqui, ó, num lugar mais reto, menos curvo. Você começa aqui e vem com a sua máquina costurando. Chegou aqui, você vai parar com a agulha para baixo. Se a sua máquina não tiver a regulagem para manter a agulha para baixo dentro do tecido quando você parou, tirou o pé do pedal, levanta o pé, vem aqui e regula para que a agulha fique baixada dentro do tecido. Aí você vai levantar o pezinho, levanta o pezinho e vai fazer esta curva aqui. Levantou o pezinho com a agulha aqui, você vai virar o tecido, tá? Vai virar o tecido. Virou o tecido, você vai continuar aqui com o ponto pequenininho. E quando chegar aqui, nessa parte curva, o que que vai acontecer? Você vai seguir bem devagar. E com o ponto pequenininho, ele vai ajudar você a fazer a curva. Você pode começar com um coração maior. Eu fiz aqui 3 tamanhos, aproveitei e fiz um dentro do outro para economizar tecido, para a gente não ficar jogando o tecido fora, porque isso aqui é um teste. E 3 tamanhos. Então, você vai começar pelo maior e com isso você também vai conseguir testar o tamanho de ponto que você precisa trabalhar de acordo com a regulagem da sua máquina, tá? Entre 1 e 1,8, nem menos e nem mais. É dentro disso que você vai fazer o ajuste. Se você ficar no tamanho 1, ele vai te ajudar na curva bastante, tá? Quem não viu o vídeo anterior, procure aqui, que eu falo um pouquinho mais a respeito disso. Aí você viu que aqui eu escolhi um poá. Se você deu conta aqui do tamanho dos corações, aproveite a estampa do tecido, coloque a agulha aqui no círculo do nosso poá e faça o círculo costurando. Ah, não deu muito certo.
testa no outro. Ah, o poá está muito pequeno. Desenha com qualquer objeto circular um círculo maior e vai testando. Depois do coração, passa para o círculo, tá? Essa é a parte que a gente vai testar em curvas. Então, meninas, o que que acontece? Quanto mais você treinar, você vai ter um trabalho com maior qualidade. Não existe trabalho com qualidade sem treino.